Hoje eu vou receber na Rádio Mais Brasil a advogada Flávia Ferronato, a quem eu dou as boas-vindas ao programa, desejando desde já uma ótima semana. Bom dia, Flávia. Bom dia a todos, bom dia, Glauco. Eu não sei se meu som não tá ouvindo. bom. Bom dia, Flávia. Nosso tema aqui sempre é o escopo internacional. A minha pauta aqui no programa Mais Brasil Mundo diz respeito a tratarmos de assuntos que dizem respeito ao mundo, né, e os impactos e os desdobramentos destas ocorrências no nosso país. Tu és advogada, tens uma ampla participação política, tu lideras movimentos importantes, enfim, és uma pessoa com um discernimento muito acima da média. E eu queria compartilhar inicialmente uma pensata minha contigo e gostaria de te ouvir a respeito. O Estado de Direito é uma conquista humana de séculos, principalmente a partir da cidade-estado Roma. E o Estado de Direito, ele é o organizador da vida, é aquele que estabelece limites. E para mim ficou muito claro quando eu assisti aquela série Roma, que eu sempre recomendo a todos que assistam, que Roma tinha uma política já nos anos próximos à vida de Cristo, e dizendo o seguinte: olha, aqui nessa cidade todos são bem-vindos, de todas as religiões, credos e estruturas familiares. A única coisa que se exige do cidadão nesta cidade, já com espírito de cidadania, é que ele respeite a lex romana, que ele respeite a lei. Durante todo o tempo, desde a formação da lei e o estabelecimento do Estado de Direito, se juntou a ele o princípio da democracia, né, de que os governos são transitórios e os estados permanentes, o conceito de república, né, e o conceito do governo pelo povo, para o povo e com o povo. Se vê a debilitação do Estado Democrático de Direito, tanto no Brasil, mas também na Venezuela, né, e também nos Estados Unidos. Eu sempre me preocupo muito com relação a isso, porque é o Estado de Direito que garante a democracia e não o contrário. A democracia sozinha não se estabelece, não se sustenta sem o império das leis. Eu estou vendo isso acontecer já nos Estados Unidos, onde a máquina estatal foi utilizada contra um candidato, Donald Trump, e contra um presidente, Donald Trump, republicano. Vejo na história da Venezuela, por exemplo, a onipresença do Poder Judiciário no comando do país, suprimindo a força e com o endosso do Executivo o Poder Legislativo, e o mesmo vejo sendo tentado até por americanos no sentido de pack the court, eles chamam lá, né, de tentar aumentar o número de juízes na Suprema Corte. E eu te faço a primeira pergunta para a gente começar essa conversa, Flávia. Por que as tiranias do Executivo não andam senão de mão dadas com a tirania do Judiciário, Flávia? Glauco, vamos começar lá no Império Romano, então. A gente tem como organização de Estado, desde o Império Romano, essa separação, onde, inclusive, no Império Romano, ainda muito misturado com a parte religiosa, né? Quando você tinha o Conselho Papal, enfim, toda uma estrutura que garantia ao rei, né, ao monarca, a governabilidade. E aí isso foi se aprimorando ao longo dos anos para tirar, inclusive, esse poder de uma família só. Né? Então, você vai tendo aí
a migração para eleições, a migração para escolhas, né, pela população. Antes você acaba com as castas e com as leis diferenciadas, porque a lei existia, mas ela existia lei para uns e lei para outros, né? E aí foi amadurecendo e com o objetivo de se atingir uma democracia, todos começam a ser tratados igualmente no Ocidente. E eu falo no Ocidente porque a gente tem aí no Oriente ainda países que você tem essas castas muito bem divididas e que hoje a gente até percebe que, apesar de nós do Ocidente entendermos que isso não é justo, né? Ninguém deveria ser tratado diferentemente só pelo seu berço, como modelo de governo, muitas vezes é facilitado para que todos sejam atendidos. Porque você consegue, através dessa divisão de castas, da divisão de obrigações, entregar alguns poderes ou alguns direitos para quem é realmente menos favorecido. Nas democracias, e aí eu vou usar o Brasil como exemplo, o Bolsa Família, por exemplo, ele é uma tentativa de levar para uma casta inferior a necessidade deles. Só que aí a gente vê que não é uma casta definida, né? Você tem lá aí 20% do Bolsa Família que não precisariam receber os benefícios. E então, como forma de governo, a gente talvez tenha falhado nessa estruturação em alguma maneira, até pela própria maneira como a cabeça, né, de quem criou a democracia funcionou. Né? Hoje a gente tem alguns preconceitos que até nos impedem de discutir isso. Por outro lado, aos poucos vai se tomando a ideia, e aí não muito democrática, de grupos voltarem e se perpetuarem no poder. Então, quando a gente fala lá no Império Romano que existia o monarca e a sucessão era feita dentro da mesma família, hoje a gente tem o Ocidente tentando manipular inclusive a opinião pública, para que grupos se sucedam no poder. E aí entenderam que, como não dá para, dentro de uma democracia, bater de frente numa eleição aparentemente justa, numa eleição aparentemente limpa, eles precisam ter um suporte do judiciário para que eles possam se perpetuar. Então, não é à toa, você falou aí da Venezuela e dos Estados Unidos, mas isso está acontecendo ainda antes na Europa. E existe hoje uma filosofia que muito começa agora a aparecer com um pouco mais de clareza, né, para muitos, mas que já está sendo empregada há pelo menos 15, 20 anos, que é a juristocracia, onde se coloca o poder judiciário acima do poder executivo e legislativo. E aí a gente tem uma nova monarquia, né, uma monarquia comandada por juízes. Então, e esses juízes vão escolher quem vai comandar os países. E isso está muito claro no que aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Venezuela. Tu sabe que eu tenho notado especificamente na Venezuela, que para mim o modelo mais distorcido de todos, nisso que nós estamos conversando, é a Venezuela. A Venezuela, ao longo dos anos 50, a partir do aumento da demanda por hidrocarbonetos, né, petróleo, a Venezuela foi um país comandado por grandes corporações que botavam lá o presidente que queriam, botavam o presidente da estatal que queriam, tiravam, enfim, a Venezuela foi alvo de interesses comerciais violentos que se estenderam aos seus comandos executivos durante décadas, né? Não à toa surgiu o Hugo Chávez, né, que tentou dar um golpe de Estado em 92, não foi bem sucedido, mas se elegeu em 99 e ficou
durante 12 ou 13 ou 14 anos no poder, tentando resgatar, digamos, uma espécie de soberania na Venezuela. Quando o Hugo Chávez começou a ver que não estava tendo o apoio do poder legislativo, imediatamente ele começou a fortalecer o poder judiciário, coisa que até hoje acontece no governo Maduro, haja vista a homologação da fraude eleitoral feita pelo Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano. Pois muito bem, mas o Maduro e o Hugo Chávez foram além. Eles dizem assim, olha, eu preciso subjugar o Estado de Direito às minhas ordens, portanto eu vou trazer para perto de mim juízes, procuradores, desembargadores, etc. e tal, mas mais perto ainda o pessoal armado. Então, na Venezuela, hoje é um Estado que basicamente detém toda a prerrogativa de mando e comando por sobre o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário está subjugado pelas armas, ou seja, o estado de tirania perfeito, né? O estado de tirania perfeito é aquele em que eu tenho uma juristocracia, como tu falaste agora, como o caso da Europa e tal, mas ao mesmo tempo esta juristocracia está debaixo do tacão das Forças Armadas venezuelanas e lá especificamente debaixo de um tenente, que é o Diosdado Cabello, que é o ministro das Relações Internacionais hoje da Venezuela, né? Mas esse fenômeno ele tem acontecido de diversas formas e manifestações em outros países, né? O Brasil é um caso típico, né? Em que o modelo venezuelano está sendo aplicado quase que à risca, né? Houve a cooptação do judiciário, né? Mas não sem haver também a cooptação das Forças Armadas. Então o modelo venezuelano está sendo aplicado aqui com êxito e sabe-se lá durante quanto tempo. Nos Estados Unidos a situação é diferente. Lá nos Estados Unidos existem juízes e procuradores que são ligados ao Partido Democrata e que usam o Estado para perseguir adversários políticos. Isso também é muito grave, mas nos Estados Unidos, nos sistemas de freios e contrapesos, isso aí tem um equilíbrio ao longo do tempo que é considerado reversível, digamos assim. Nesta bagunça internacional envolvendo a ampliação de vieses ditatoriais, a supressão do papel do poder legislativo e uma supressão permitida. É o poder que não se rebela, é um poder que não se manifesta. Isso não é só no Brasil. Aconteceu na Venezuela, houve uma tentativa de fazer isso na Argentina. Nos Estados Unidos, o poder judiciário continua sob o comando do Partido Democrata, e aí surge uma terceira força internacional, Flávia, para ajudar tudo isso, chamada mídia, imprensa. E a pergunta que eu te faço, Flávia, é a seguinte: nós temos o poder judiciário associado ao poder executivo, junto com o poder do mercado financeiro, que evidentemente que prefere muito mais investir num Brasil comandado pela esquerda do que pela direita. E nós temos a mídia chancelando, endossando e caramelizando tudo isso. Qual é o futuro? Como é que nós vamos sair dessa, Flávia Ferronato? Glauco, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, ao contrário do que muita gente diz, eu não acho que esse grupo escolheu o Lula como seu representante, e nem escolheu a esquerda como sua representante. Na verdade, nessa eleição, eles escolheram o Lula como o único capaz de derrotar alguém indomável, alguém que não se vende, não vende seus interesses para esse grupo. E porque eles sabem que a negociação com o Lula e a negociação com a esquerda também não é fácil. A gente tem visto aí o que tem acontecido no Congresso Nacional, o embate
entre grupos com muitos interesses que estão lá no Congresso Nacional com seus representantes e toda a negociação que tem que ser feita pelo governo federal e que o governo federal não cumpre. Né? Então, a esquerda ela é conhecida exatamente por essa falta de cumprir com os acordos feitos com alguns grupos. Me incomoda muito, Glauco, quando as pessoas querem colocar agora, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro como um representante do Centrão. Porque o Centrão, ele majoritariamente é o representante desses grupos. Isso não significa que não... E, aliás, vou abrir um parênteses, nunca faço isso, mas é importante que as pessoas entendam todo esse jogo por quem está dentro 24 horas por dia nesse jogo. Porque eu acompanho bastante, estou lá em algumas questões, mas eu não estou dentro 24 horas por dia do jogo. A entrevista ontem do Eduardo Bolsonaro ao Kim Paim, ao Quinto Elemento, por uma hora, desnuda exatamente diversos preconceitos que os próprios bolsonaristas têm em relação ao sistema. Então, o que o Eduardo traz é o que eu defendo bastante. Não adianta a gente querer romper com o sistema. A gente precisa usar as regras do jogo a nosso favor. A gente precisa entender que é um campeonato com vários jogos, que alguns jogadores vão ter que, em algumas partidas, serem sacrificados, que não vai dar para ganhar todas as disputas, mas que isso tudo tem um objetivo de ganhar por pontos no final do jogo. O objetivo atualmente é a gente conseguir transformar um Congresso num Congresso muito mais à direita do que está agora e fazer o presidente em 2026 para começar alguma mudança. Essa mudança ela não vai acontecer querendo quebrar o sistema. Até porque, Glauco, você falou bem desses poderes, se a gente quebra o sistema, se hoje a gente tem algum tipo de anarquia no país, quem vai ocupar o espaço vago é o próprio sistema, e de uma maneira muito mais ditatorial. Então não adianta o que a gente chama de direita pé na porta, que quer chegar, quer derrubar todo mundo, ainda não entendeu que derrubar sem ter o que ocupar, né, sem ter pessoas para ocupar preparadas e já prontas para ocupar, não adianta em nada. Vai deixar ainda pior a situação. Como, por exemplo, eu sempre fui muito criticada porque eu bati no ponto de que não adianta a gente querer uma nova Constituição. Né? Eu até tive... O Luiz Felipe ficou um pouco chateado comigo, que eu falei, olha, é lindo você ter uma nova Constituição, né? Tudo bonito no papel. Mas, na hora que você entra com a ideia de uma nova Constituição, de uma nova Constituinte, quem vai ocupar essa ideia é a esquerda. Aconteceu exatamente a mesma coisa na CPMI de 8 de janeiro. Lindo, na teoria, a gente fazer uma CPMI. Só que a gente entregou na mão da esquerda, porque eles são ainda, dentro do Congresso Nacional, a maioria. Né? Enquanto a gente não for maioria dentro do Congresso Nacional, a gente não vai conseguir mudar esse jogo. E aí, quando a gente fala em maioria, é tirar exatamente, Glauco, desse jogo, os representantes desses grupos, né? Que é quem lota as campanhas de dinheiro. A gente viu aí... o que aconteceu, principalmente nas eleições municipais, são grupos de muito interesse que lotam as campanhas de dinheiro, que precisam fazer seus representantes por uma questão de sobrevivência no jogo. Perfeito. Eu concordo. Inclusive, a gente vê esse fenômeno que tu estás falando de manter a fidelidade às regras do jogo, coisa que a esquerda não faz, nem aqui, em nenhum lugar. Né? Quer dizer, como a única alternativa, a única saída para resolver o problema que está no tempo. Não é de hoje para amanhã, não é naquela cartada, né, como o próprio Kim Paim fala, lavar a alma, não existe mais esse negócio de lavar a alma. A alma, se tu lavar agora, amanhã está suja de novo. E assim vai, né? Mas a Argentina, Flávia, tem sido um caso típico disso que tu estás falando, sem que tivesse havido um sobressalto, que não,
a vitória do Javier Milei, né, a Argentina hoje está sendo obrigada a retornar às regras do jogo. E as regras do jogo revigoradas. Quais são as regras revigoradas? Estado de Direito, né, lei igual para todos, né, contenção, aumento da responsabilidade dos gestores, principalmente no que diz respeito a questões fiscais, né, responsabilização de atos que são deletérios à gestão de um país, né, e, acima de tudo, enfrentamento dentro do Estado de Direito daqueles que se opõem ao próprio Estado de Direito. Então, a Argentina hoje, e a Argentina chegou nessa situação no momento em que a pobreza e a miséria econômica começou a se estabelecer, né? E aí se diz que o tempo na Argentina, apesar da recessão alta, apesar do desemprego alto, agora recentemente se ficou sabendo que 40 mil funcionários públicos vão ser sabatinados, né, para verificar suas condições de permanecer ou deverão sair do serviço público, porque o peronismo inflou e inchou e quase explodiu o Estado, colocando apadrinhados, colocando pessoas e tal. Então, o Estado de Direito na Argentina está sendo restabelecido a duras penas, não sem antes o país ter entrado numa faixa de miséria humana e social violenta, né, que é o que nós não queremos aqui no Brasil, mas que também é o que aconteceu na Venezuela. A diferença entre os dois países: não existem as forças armadas na Argentina garantindo o poderio do judiciário, porque o poderio do judiciário é garantido por uma força, pelas forças armadas. Se tu não tens as forças armadas ao lado do executivo, em coadunação e conluio, tu não tens o poder judiciário atuando contra o legislativo e contra os interesses do país. Desculpa se eu me estendi, né? Mas uma outra coisa. Glauco, na Argentina o poder judiciário não é tão contaminado, até por uma questão de estrutura do poder judiciário. Então, o poder judiciário não consegue dar um suporte à volta, por exemplo, do sistema para o poder. Ele não consegue boicotar tanto o Milei. Você estava falando aí, e olha como a gente não dava devido valor ao que acontece aqui. Todo mundo está vendo que o Tarcísio está sendo muito criticado como traidor, enfim, por estar fazendo o apoio ao Nunes aqui em São Paulo. O que muita gente não sabe é que isso que o Milei está pregando na Argentina, de sabatina dos funcionários, aconteceu aqui em São Paulo. O governador Tarcísio, em agosto, fez uma ampla reforma administrativa nos cargos comissionados aqui em São Paulo, até e hoje, para você ocupar algum cargo no governo de São Paulo, e que a duras penas ele conseguiu aprovar. Imagina, Glauco, esses cargos comissionados, na sua grande maioria, são cargos de indicação de partidos, né? São cargos de indicação do sistema. E ele conseguiu usar o sistema para conseguir implantar uma limpeza dentro do próprio sistema. Então, ele conseguiu... É um concurso ao contrário. Entendeu? Então, ele usou o próprio sistema a favor de moralizar o sistema, que é isso que eu defendo. A gente usar as regras do jogo para atingir os nossos objetivos. Então, hoje, para você ter ocupar um cargo comissionado aqui em São Paulo, você tem uma série de regras para saber se você está apto a ocupar esse cargo. Desde de prova de títulos. Você precisa provar que você tem formação naquela área, dependendo do grau do cargo, você tem que provar que você, inclusive, tem mestrado e doutorado nessa área, você tem uma série de exigências para ocupar aquele lugar. Agora, olha a dificuldade que é para alguém conseguir aprovar isso, indo contra os interesses do próprio sistema. E o Tarcísio conseguiu. Óbvio que ele conseguiu fazer isso cedendo em alguns outros lugares. Mas aí as pessoas ingenuamente pegam só a parte onde ele teve que ceder.
Elas não enxergam que para aquilo que ele cedeu um pouquinho para conseguir algo muito grande para o estado de São Paulo. E aí, mas não é ideológico. Para mim, não existe uma ideologia maior do que começar a limpar a sua casa, né? Mas ele não bate nos trans, ele não bate... Gente, é uma construção, né? É um campeonato que a gente está jogando. Na hora que a gente... Não adianta nada ele fazer discursos batendo em determinadas pautas ideológicas, sendo que os cargos do governo dele estão lá assinando decretos ou estão assinando portarias que liberam as pautas que ele está batendo. Então, primeiro ele precisa limpar quem faz esses projetos dentro do próprio governo, né, que não é indicação do governador, para depois conseguir implementar qualquer pauta mais ideológica dentro do seu governo. Tudo bem. Flávia, não, eu ainda tenho eu acho que temos uma barreira importante que está fora do, digamos assim, fora do contexto da normalidade, né? Que no Brasil, especificamente, por exemplo, a onipresença nefasta e deletéria do Supremo Tribunal Federal na vida brasileira, né? Vamos pegar um caso bem recente, né? O Lula fazendo uma live de apoio ao Boulos nas dependências da casa onde mora o presidente em Brasília, do Palácio do Planalto, ou Palácio do Alvorada, não sei onde é que foi. Mas o Bolsonaro foi proibido de fazer o mesmo, de fazer as suas lives de lá, mesmo utilizando seus recursos próprios. Então nós temos essa é uma barreira importante, e porque alguém tem que colocar um fim nisso, ou alguém tem que dar um freio de arrumação e dizer assim, opa, vamos parar com isso, porque isso está bagunçando a vida do país inteiro, está fazendo com que as pessoas fiquem inseguras com relação ao Estado de Direito, com relação à normalidade jurídica, e isso impede o crescimento do país. Na tua opinião, como é que nós vamos conseguir, dentro das regras e dentro da normalidade, restabelecer o equilíbrio de poderes aqui no Brasil? Primeiro com a eleição do Trump. E segundo... Concordo. E segundo, com a ocupação do Congresso em 2026. A eleição do Trump vai ser importante porque a gente tem os Estados Unidos hoje com um olhar muito atento com o que está acontecendo no Brasil, não por interesse, não para proteção, e isso é bom que fique muito claro, do povo brasileiro, porque eles são solidários a nós. É por questão estratégica. O Brasil é o maior país das Américas, né, da América do Sul, né, tem uma costa enorme que é importante para os Estados Unidos, né, eu sempre, quando esse assunto vem, eu falo que a gente precisa jogar muito War para entender a geopolítica. Então, quando você tem países estratégicos, onde você coloca todos os exércitos, o Brasil é o país estratégico das Américas, né? Porque a dominação vem pelas pontas, né? Você nunca começa a dominar um continente pelo meio. O Brasil está numa ponta, você tem na outra ponta Estados Unidos e Canadá, mais ou menos como um país só. Como o Canadá é um país muito gelado, com muito pouca atividade, então os Estados Unidos passam a ser o país de ponta. Então, o Brasil é estratégico para os Estados Unidos e vai ser sempre. E a gente está vendo dentro da geopolítica uma tentativa aí de dominação dos Estados Unidos. E para dominar os Estados Unidos, eles não vão chegar e bater na porta dos Estados Unidos e tentar invadir os Estados Unidos. Eles vão começar pela América do Sul. Isso que eles fazem, já dominando um dos países mais ricos que a gente tinha nas Américas, que era a Venezuela, através do petróleo, enfim. Agora a gente tem todo esse avanço da China sobre os interesses do Brasil, que incomoda muito os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos precisam fazer que a normalidade volte ao Brasil como uma questão de autodefesa.
Quando o presidente Trump assume, ele tem, muito provavelmente, a coragem necessária para fazer o que foi feito na Bielorrússia, com os comandantes da Bielorrússia, pela lei Magnitsky, que é punir quem viola direitos humanos. E aqui está muito claro, e não é à toa que isso está sendo alardeado até pela imprensa americana, que existe uma violação sistemática de direitos humanos dentro do STF, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes. Como a gente não tem a força dentro do Congresso Nacional para hoje fazer esse freio no STF, a gente precisa de um empurrãozinho americano. Ou seja, na hora que os Estados Unidos começam a criar sanções contra o Estado brasileiro, contra a população brasileira, por culpa de um ministro ou de um órgão, o Congresso Nacional ganha forças para falar, ó, em defesa do povo brasileiro, eu vou ser obrigada a bater de frente com você. Porque aí não é mais o interesse do Congresso, né? É o interesse já internacional. Com o apoio internacional, a gente vai bater de frente com vocês, ministros, e a gente vai ter que fazer, querendo ou não, essa ajustada, né? De prumo, não vai ser milagroso, mas a gente vai conseguir dar uma chacoalhada para que as coisas comecem a andar um pouco mais na normalidade. Não que vá ficar normal. Isso... Um comentário falando esse campeonato, ele é um campeonato longo e eu não vou ver nada, vou morrer e não vou ver nada mudando. Ele é um campeonato longo. A gente está tratando desde o Império Romano. As pessoas têm essa sede de mudança milagrosa que não existe. Não existe, não vai existir no Brasil. Flávia, muito obrigado pela tua participação. São 9h39, 37 segundos, eu estou sendo muito pontual. Agradecendo pela tua presença aqui comigo e te desejo uma ótima semana